Um interessante recurso do Excel é a auditoria de fórmulas. Ela nos auxilia a identificar qual caminho traçado para formar aquele valor ou para se chegar a um resultado final. Vamos entender melhor como que ela funciona na prática. Veja bem, nesta planilha, alguns valores foram gerados nestes campos através de uma pesquisa nesse banco de dados e também relacionada a essa parte aqui de cima, que seria os critérios, ok? Bem, vamos na BD Soma, por exemplo. No BD Soma, eu utilizei a região Medicamentos, que é essa parte aqui, como eu já havia falado. O campo que eu utilizei como base foi este aqui. E a região dos critérios é essa superior aqui. Ou seja, esta função BD Soma está relacionada com esta planilha e com esta também. Veja bem, eu vou fazer uma auditoria para descobrir de onde vieram os valores que geraram esse resultado. Eu clico na célula que tem o valor e tenho as opções aqui. Guia Fórmulas, Auditoria de Fórmulas, tem algumas opções. Primeiramente vamos trabalhar o Rastrear Precedentes. Esse Rastrear Precedentes então vai me dizer de onde é que vieram os valores que formaram esse resultado. Vou clicar em Rastrear Precedentes e ele vai pegar a partir dessa célula e apontar para onde é que os valores, de onde é que os valores vieram. Nesse caso, então, ele aponta sempre para a primeira célula. Apontando para essa primeira célula, entende-se que é esta região que está sendo utilizada e também a região superior. Se eu clicar Rastrear Precedentes novamente, ele não vai ter mais opções, pois esse valor só é dependente destas duas áreas aqui. Bom, eu posso fazer isso para as outras células também. Vou clicar nesta célula e rastrear precedentes. Veja bem, ela também é precedente, tem como precedente essas duas regiões. Mesma coisa para BD Max e, por fim, BD Min. Então, todas elas apontando sempre para a primeira célula, indicando que essa região foi utilizada para chegar a esse valor e também essa região aqui foi utilizada para se chegar a esse valor. Para que eu retire essas setas, para poder voltar a trabalhar, basta clicar em Remover Setas. Veja bem, vamos imaginar que equivocadamente nesta célula eu tenha cometido um erro. Eu vou imaginar que eu tenha feito uma multiplicação aqui, apontando para uma célula qualquer, como esta aqui, por exemplo. Então, além da minha função, existe uma multiplicação aqui, apontando para esta célula. Vou pressionar Enter. O valor vai aparecer 0, então nós identificamos que existe um erro, pois não está trazendo resultado algum. Então, eu vou utilizar o Rastrear Precedentes para identificar os possíveis erros. Clico na célula, clico em Rastrear Precedentes, veja bem, ele aponta para as duas áreas que foram utilizadas para gerar o resultado, mas aqui nós temos uma seta também apontando para um lugar pouco esperado. Então, eu posso identificar que aqui existe algum erro, pois está apontando para uma célula que aparentemente não faz parte do conjunto do meu trabalho. Ok, para isso basta eu conferir e verificar que existe um L20 aqui e dá para entender que ele não faz parte dessa célula, pressiono Enter e volto a rastrear precedentes. E aí sim, ele vai mostrar somente as áreas agora que foram utilizadas corretamente. Outro recurso é o rastrear dependentes. Como é que funciona o rastrear dependentes? Ele é o inverso do rastrear precedentes. Quando eu falo para rastrear precedentes, obviamente ele vai rastrear o que precede este resultado. Se eu pedir para rastrear dependentes, ele vai rastrear os valores que dependem da célula escolhida. Nesse caso, eu quero rastrear quais as células que são dependentes desse valor aqui, que é a quantidade. Clico na célula, rastrear dependentes. E ele me aponta então quais os valores que foram formados através dele, ou que dependem dele. Assim, isso indica que eu, mudando o valor aqui, todos esses resultados serão afetados, pois eles dependem desse valor. E observe aqui também que esta célula também está ligada ao 15.300, que é esse valor aqui,
que foi utilizado como resultado da multiplicação desta célula pelo valor unitário. Então, rastrear dependentes vai rastrear tudo que depende dele. E o precedentes rastreia todo o que vem antes. Ok? Outro recurso também interessante é que há situações em que você possa querer ver a fórmula dentro da célula ao invés de ver apenas o resultado. Bom, como é que eu procedo para que ele exiba a fórmula e não o resultado? Também está aqui em auditoria de fórmulas. Basta clicar nesse ícone superior e ele vai mostrar em toda a planilha as fórmulas. Veja que ele até aumenta um pouco a largura das colunas, justamente para estar exibindo as fórmulas ao invés de resultados. Veja bem, aqui que tinha aquele valor de 15.300, não tem mais, está aparecendo somente as células que foram utilizadas na multiplicação, ok? Então aqui ele está mostrando a fórmula. Nesta aqui, ele está mostrando as funções, função BD soma, função BD média, BD max, BD min. Se eu quiser voltar ao anterior, basta dar um clique e novamente ele volta a exibir os valores e deixa de exibir as fórmulas. Neste ícone amarelo logo abaixo é para identificar se existe algum erro ou alguma fórmula ou função digitada incorretamente. Neste caso, nessa planilha não existe nenhum erro. Nós estamos observando, não existe mensagem de erro. Eu vou criar uma situação pouco comum aqui. Eu vou inverter os cálculos. Eu vou pegar este valor, veja bem, ele é G10 vezes F10. Simplesmente eu vou inverter. Eu vou pegar o F10 e vou multiplicar pelo G10. É apenas invertir, o resultado não será alterado. Quando eu pressiono Enter, automaticamente exibe em cima, na célula à esquerda, um triângulo verde indicando que alguma coisa nesta célula está diferente das células adjacentes. Não necessariamente um erro, pois eu só inverti os endereços de célula. O resultado é o mesmo. Mas existe um alerta para isso, para indicar que alguma coisa aqui está diferente das células adjacentes. Para identificar melhor o erro, aparece essa caixa aqui ao lado. Eu clico nessa caixa e ele vai me mostrar fórmula inconsistente. Ou eu mesmo posso ler esse help que aparece quando eu ponho o mouse sobre ela. A fórmula nesta célula é diferente das fórmulas nesta área da planilha. Ou seja, aqui ela está invertida com relação a esta e esta, que são vizinhas dela. Bem, o intuito de colocar isso aqui é só para a gente identificar como é que trabalha essa ferramentinha aqui que faz a verificação de erros, ok? Então tá, eu fiz essa alteração, vou clicar numa outra célula qualquer e vou pedir para verificação de erro. Ele faz uma verificação em toda a planilha. Se houvessem mais erros, ele apontaria todos eles. Neste caso, eu apenas criei uma situação de erro. Ele vai selecionar a célula e vai dar as informações. Verificação de erros. Erro na célula H10, que é justamente aqui eu alterei. Ele está mostrando que F10 vezes G10. Fórmula inconsistente. A fórmula nesta célula é diferente das fórmulas nesta área da planilha. Eu posso fazer o seguinte, posso copiar a fórmula de cima, posso pedir alguma outra ajuda sobre esse erro e ele vai abrir o help, e posso ignorar esse erro, indicando que isso não é problema e que pode continuar dessa forma. Ou se eu clicar em editar na barra de fórmulas, ele simplesmente vai editar para que eu faça a alteração aqui. Na verdade, eu vou pedir para ele copiar a fórmula de cima. Assim, ele vai pegar aqui essa fórmula e trazer para baixo. Está resolvido o problema. Se houvesse mais erros, eu poderia clicar em avançar, ele partiria para o próximo erro e eu faria as seguintes correções. Bem, neste caso só existe esse erro. Eu vou pedir para ele copiar a fórmula de cima. Ao dar um clique, a verificação de erro da planilha está concluída, ou seja, ele verificou toda a planilha, não existem mais erros. Dou OK e verifico aqui, ó, sumiu a mensagem de erro e agora a célula está com a fórmula assim como a de cima. G9 vezes F9 e aqui, logicamente, G10 vezes F10, porque nós estamos na linha de baixo. Esse último ícone, nós já havíamos explicado eles no início do curso. Ele serve para avaliar a fórmula e você clica na célula, clica nele, ele carrega a fórmula e você vai avaliando passo a passo como é que o Excel está trabalhando internamente.
Você pode rever este recurso nas aulas anteriores que falamos sobre isso.